Aqui no Conselho de Inovação da Associação Comercial, a gente busca as principais cabeças, as principais referências do mundo de inovação e startups. E, como nosso mais novo conselheiro, mostro para vocês agora Maurício Benvenuti. Maravilha! Muito bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui e agradeço a mesa aqui presente, agradeço as palavras, agradeço aos presentes aqui, presencialmente, fisicamente, a quem está acompanhando online, a quem organiza esse evento, a Tati, que me fez o convite, muito honrado poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha visão, do que eu vivo, do que eu aprendo há 6 anos no Vale do Silício e fazendo conexões com a nossa realidade aqui no Brasil. Assim, eu tenho uma apresentação aqui, slide, aquela coisa toda, mas falando com a Tati aqui, a gente vai fazer muito mais uma conversa, aproveitar esse capital intelectual que tem nessa sala, que tem online, para fazer disso uma discussão, para poder escutar também vocês, direcionar o assunto para o que vocês queiram. Então, a ideia aqui, eu vou aquecer um pouco os tambores, falar cerca de 30 minutos sobre algumas visões do que eu acredito no que diz respeito à liderança nos dias de hoje, a mundo, e depois eu vou para a parte que eu mais gosto, que é a interação, e se a gente puder fazer disso uma grande conversa e vocês trazerem pontos de vocês, perguntas, certamente isso vai ser muito mais rico. Como foi bem comentado, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, eu fui criado no interior do Brasil, numa cidade chamada Vacaria, e onde eu vou, por onde eu passo, eu sempre falo de onde eu vim. E muita gente fala assim, seja entrevista, rádio, TV, jornal, eu sempre comento de Vacaria, porque foi lá que eu aprendi os valores e princípios que eu tenho na vida. Então, esse é o motivo de eu falar tanto do meu município, da minha terra. Eu morei 16 anos lá e eu devo muito a ela pela pessoa que eu sou hoje. Eu sou filho de professores, meu pai e minha mãe professores. Eu cresci num ambiente familiar de profundas discussões em relação à formação do ser humano. E os meus pais me criaram, não só a mim, mas aos meus irmãos. Meu irmão mora em Toronto, no Canadá. A minha irmã em Porto Alegre. Eu moro em São Francisco, no Vale. E meus pais continuam morando em Vacaria. Meus pais criaram muito a mim e aos meus irmãos. Sabe, vai. Assim, desde que eu tinha 12, 13 anos, eu já ouvia deles que você vai sair daqui, vai para o mundo. Então, eu sou um pai hoje de uma filha de 2 anos. Eu sei o quão difícil é ter esse tipo de abordagem, né? Mas eu devo muito a eles. Bem, eu queria ser médico, eu não consegui passar no vestibular de medicina, fiquei 2 anos e meio fazendo cursinho pré-vestibular para isso. E aí meu irmão, que já era formado em ciência da computação, ele me influenciou para a área de tecnologia. Me formei na PUC, no Rio Grande do Sul, em sistemas de informação, fiz uma porção de estágios e fui evoluindo na área de tecnologia lá em Porto Alegre. E eu me estabeleci numa empresa chamada Service Solutions, que é uma grande parceira da IBM na América Latina. Na época era basicamente IBM, hoje é também de outras empresas. Trabalhei muito Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Buenos Aires. A gente abriu uma operação no Rio também na época. Mas eu estava com 26 anos, 5 anos de empresa, isso era 2006 para 2007, e a minha vida, eu me vi numa vida muito conveniente. E, sinceramente, aquilo para mim acendeu uma luz amarela, porque tudo que uma pessoa, na minha visão, entre 20, 30, 35 anos não pode ter na vida é conveniência. Meu amigo, minha amiga, conveniência, eu pensei comigo, vou prezar quando lá na frente, mas assim, com 26 anos, caramba, tô com energia para dar e vender, vai dormir às 2 da manhã, acorda às 5, eu tô inteiro, assim, eu não posso estar fazendo isso com a minha vida neste momento. Então eu comecei a ficar angustiado com essa situação em que eu estava e, assim, eu comparava a minha situação com os meus pares que trabalhavam em outras empresas, era ótima, carro do ano, recém-comprado apartamento, viajava para o exterior todas as férias, eu não tinha o que reclamar. Mas a minha vida estava muito conveniente. Então, aquilo para mim começou a despertar um desejo de mudança. Assim, Maurício, você pode fazer mais, você tem que fazer mais. Você não pode, com 26 anos, se acomodar. E aí, como as coisas são na vida, né, foi justamente nesse momento que eu acabei conhecendo os fundadores da XP, Marcelo Maisonave e o Guilherme Benchimol, que ficava a sede da XP em Porto Alegre, na rua de trás, de onde eu trabalhava. Acabamos nos conhecendo, não era uma corretora ainda, a XP era um escritório de agentes autônomos de investimento que operava pela intracorretora, era ainda um escritório pequenininho, 35 pessoas, que naquele momento, em 2006, começou a pensar na sua expansão pelo Brasil. E aí me fizeram um convite. Maurício, a gente não tem como pagar teu salário, mas você pode virar sócio desse negócio. Então, essa foi a minha primeira grande decisão que eu tive que tomar profissionalmente, porque com quem eu perguntava, olha, eu estou pensando em fazer essa mudança, todo mundo falava, Maurício, você está maluco. Não. E foi muito difícil para mim, porque meus pais foram contra.
Mas eu achei, naquela época, com 26 anos, com a minha vida confortável e conveniente, que não estava no momento de eu prezar por aquilo. Então, eu pedi demissão, entrei na XP, e eu passei a construir, junto com o Pedro Engler, fomos sócios durante 10 anos na XP, a rede de escritórios parceiros da XP pelo Brasil. Então, eu pegava, meus primeiros 3 anos, eu pegava meu carro em Porto Alegre, rodava o estado do Rio Grande do Sul, batendo na porta de pessoas que já tinham empreendimentos nas cidades do interior, Caxias, Bagé, Frederico Westphalen, nas cidades do interior gaúcho. Por que não essas pessoas abrirem uma operação da XP e distribuírem produtos financeiros localmente? E aí era 10 batidas de porta, 9 não, uma pessoa aceitava o convite, aquele esforço fenomenal do empreendedorismo que se fala bastante. Depois de Rio Grande do Sul, comecei a fazer exatamente esse trabalho em Santa Catarina, depois Paraná, depois interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Foram 3 anos. Olha, se tem uma cidade com mais de 200 mil habitantes que eu não tenha passado, muito difícil, eu fiz só isso da minha vida, 3 anos. E aí a gente foi criando essa rede capilar que a XP construiu ao longo dos anos, que distribui produtos financeiros no Brasil todo. Mas, longa história curta, um aprendizado que eu tirei desse período foi a gente não tinha medo de errar. A gente tinha medo de não tentar. O que nos tirava o sono era ir dormir com será que se eu tivesse feito, teria dado certo? E essa nossa sucessiva frequência de tentativas e erros, e aprendizados e acertos e erros, foi isso que nos permitiu, foi um dos motivos que nos permitiu criar uma operação financeira diferente dentro de uma indústria extremamente tradicional, que é a indústria mercado financeiro, com suas leis, regras, normas, CVM, Banco Central e todas as regulamentações que vocês possam imaginar. Então, assim, entender o erro como processo de aprendizagem foi algo crucial para a gente construir o que a gente construiu. Entender que, assim, o erro ele ensina como nenhuma outra instituição é capaz de ensinar. Eu costumo falar muito isso. Ninguém gosta, eu sou contra esse glamour que se faz em relação ao erro. Errar é bonito. Então, o ser humano não se dá bem com falhas e erros. Os tropeços machucam, a queda dói. Mas quando a gente tropeça e a gente se machuca, a gente aprende como nenhum outro lugar na vida. Me perdoem as instituições de ensino, as academias, mas o erro ensina como nenhuma outra forma de educação é capaz de ensinar como erro. Então, a gente tinha muito a gente levou isso muito ao pé da letra. E assim, enquanto eu estive na XP, eu mais participei de projetos que falharam do que deram certo. Quando a gente errava, rapidamente a gente voltava, corrigia, tentava de novo, errava, corrigia, tentava de novo, e assim a gente ia conduzindo a construção de algo de acordo com o que o mercado queria. Então, falando aqui para líderes, trabalhar essa tolerância ao erro dentro do mundo corporativo, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, isso é crucial. Eu tive a oportunidade, eu sou um amante de futebol, eu tive a oportunidade em 2018 de viver um sonho de passar uma Copa do Mundo fora do meu país, né? E aí eu fiquei 40 dias na Rússia. E o meu voo foi São Francisco, Moscou, com escala em Helsinki, na Finlândia. E eu não conhecia a Finlândia, fiquei 3 dias conhecendo a Finlândia, que é um polo muito forte de inovação, principalmente na área de saúde. E, enfim, fui conhecer a região. E aí, andando pelas ruas de Helsinki, eu conversando com um finlandês num pub, papo vai, papo vem, ele me falou que, poxa, aqui na Finlândia a gente tem o The National Failure Day. Peraí, me conta mais sobre isso. A gente tem aqui o Dia Nacional da Falha, dia 13 de outubro. Me conta mais, o que acontece nesse dia? Não, nesse dia acontecem eventos em centros de convenções, em escolas, na TV, em programas de rádio. É um dia para se falar sobre a importância do erro no processo de aprendizagem. Foi exatamente isso que ele me disse, no processo de aprendizagem. Então, aquilo para mim, assim, uma coisa é a gente tratar o erro, a gente fala muito dessa questão, o erro no indivíduo, o erro na corporação, né, o famoso, quem é do mundo da tecnologia conhece a expressão fail fast, fail often, né, que se usa muito nesse mundo das startups. Mas uma coisa é um país como a Finlândia tratar o erro a tal ponto de dedicar um dia no seu calendário para isso. E aí eu perguntei, né, mas como nasceu? Eu gosto muito de entender os fundamentos. E aí, há 10, 12 anos atrás, os alunos da Universidade de Helsinki começaram a levantar um tema para a sociedade finlandesa, que é muito avessa a risco, é muito quadrada, digamos assim, de que, olha, o mundo está mudando,
a gente vai ter que precisar criar profissões que não existem, profissões que hoje existem não vão mais existir, e para a gente construir essa ponte, no meio do caminho, a gente vai errar. E a gente vai ter que se permitir errar para construir uma trajetória diferente. Então, criaram um movimento no primeiro ano na universidade, que no ano seguinte atingiu mais e mais pessoas, depois atingiu celebridades do país e virou um dia do calendário finlandês. Então, fazendo uma volta, quando eu olho o que a gente construiu na XP e a maneira como a gente fez, tem muito a ver com isso. Assim, é pegar o erro, empoderar as pessoas para tentarem criar maneiras para que um erro, quando acontece, não cause um estrago muito grande. Existem hoje inúmeras formas de se fazer isso, inúmeras empresas fazem isso, mas assim, o erro tolerado, ele é um ensinamento, é uma ferramenta de aprendizagem. Bem, 8 anos e meio depois, eu saí da XP em 2015. Essa foto aqui sou eu na XP, bem diferente. Esse é o Maurício, mercado financeiro, e aqui ao vivo é o Maurício Vale do Silício. Mas tá melhor. Mas depois de 8 anos e meio, eu tomei a minha segunda grande decisão profissional, que foi sair da XP, e mais uma vez foi difícil, porque com quem eu comecei a falar sobre meu desejo de sair da XP foi contra. Inclusive o próprio Guilherme, presidente da empresa, foi contra. Mas por que eu tomei essa decisão? Porque, e aí vem outro ponto em relação à liderança. Enquanto líderes, a gente tem que conseguir mapear, dar um match entre as principais competências do nosso time e o trabalho que ele realiza. Onde eu consigo alocar as pessoas naquilo que elas sabem fazer de melhor, no seu joga fácil, nas suas principais competências, habilidades. Então, quando eu sou uma pessoa que eu agrego muito na bagunça, na confusão, eu estudo e me capacito para ser um profissional que faz muita diferença em ambientes desorganizados, em empresas que estão começando, em estruturas que estão ainda muito no início da sua jornada. E eu não sou uma pessoa que agrega a ambientes organizados, com processo, tem pessoas e profissionais com competências muito superiores às minhas para fazer a diferença nesse tipo de ambiente. Então, quando a gente começou a XP, éramos garotos lá em Porto Alegre, sem nenhuma organização, sem nenhum tipo de processo, e ali eu fazia muita diferença. E depois de todo esse período, 8 anos e meio, a XP já tinha a Actis como sócio, que é um fundo da coroa britânica, a GA, que é um private equity americano, já tinha board, conselho, estrutura, processo, níveis de governança muito profundos. E eu claramente percebi que não agregava mais como agregava no passado, tá na hora de buscar um novo desafio na vida, virar página. E foi por isso que eu saí da XP e me mudei para São Francisco. E por que eu fiz essa mudança? Primeiro, São Francisco, Vale do Silício, porque eu já tinha ido algumas vezes para o Vale na época da XP. A gente construiu a XP baseado num case chamado Charles Schwab, que é uma grande corretora americana que nasceu em São Francisco. E na minha cabeça, assim, foram 8 anos e meio intensos, né? Mercado financeiro, aquela loucura. Eu praticamente não via muito o mundo além daquilo. E se eu quisesse me reposicionar no mercado, para mim estava muito claro que eu precisava ver o que estava acontecendo no mundo. E aí eu pensei, poxa, deixa eu ir para onde as coisas estão acontecendo. E aí desembarquei em 2015 no Vale. O Vale do Silício, abrindo parênteses, só para quem não tem muita familiaridade, é uma região na Califórnia que nas últimas 6, 7 décadas construiu boa parte das inovações que o mundo consome, né? Lá nasceu toda essa indústria de semicondutores de silício, né? Computação pessoal, enfim, Facebook, Google, Apple, WhatsApp, Instagram, Netflix, GoPro, Uber, Airbnb, Instagram, enfim, são tantas empresas que de uma certa forma fazem parte das nossas vidas que nasceram naquela região. Então, enfim, é uma região que já há muitos anos respira inovação no seu dia a dia. Então, em 2015, eu desembarco nessa região, buscando me reinventar. E assim, eu considerava meus estudos bons, né? Graduação na PUC, pós-graduação, fiz um MBA na FGV, tinha participado da construção da XP, então, na minha doce ilusão, com esse background que eu tinha, eu achei que em 2015 eu ia desembarcar no Vale e fosse ensinar. Eu tomei tapa na cara todo santo dia das pessoas, dos profissionais do Vale que começaram a me mostrar que, Maurício, existe um jeito diferente hoje em dia de se construir negócios, de se fazer gestão de times, de se fazer gestão de empresas, porque boa parte dessas empresas que eu mencionei, elas foram criadas e são geridas de uma forma muito diferente da maneira tradicional que a gente aprende.
Possivelmente, quem estudou aqui administração, quando a gente olha a construção de uma empresa dessas, assim, não bate o que a gente estudou com o que essas empresas fazem. Então, essa turma começou a me mostrar, e assim, boa parte dessas empresas que nascem lá assumem a liderança dos seus segmentos mundiais, não mais em décadas, mas muitas em anos. Então, a pergunta que fica é, caramba, né, isso tem muito a ensinar. Então, 2015 foi marcante para mim, porque ficou claro, Maurício, que te trouxe até aqui, maravilha, você tem que se orgulhar disso, mas não vai te levar daqui para frente. Você vai ter que se permitir se reinventar e buscar novos conhecimentos para se manter um profissional na vanguarda do que você faz. Então, foi essa angústia minha que me fez mergulhar nesse mundo de inovação, empreendedorismo, tecnologia, como tudo isso se conecta com o futuro do trabalho, das empresas, como tudo isso impacta o nosso dia a dia. Foi daí que nasceu a Startse na minha vida. Eu virei sócio da Startse no finalzinho de 2015. Na época, a Startse era uma plataforma de startups e hoje a gente migrou todo o nosso business para ser uma plataforma de educação. A gente ensina o que a gente chama da educação do agora para agora. O mundo ele é tão dinâmico, as coisas se tornam obsoletas cada vez mais rápido, que não é nem o futuro, porque não se aplica hoje, o passado já era, é do agora para agora. Não é à toa que no mercado americano o número de aplicações para nanodegrees, para nanocertificações é há 5 anos que cresce, e o número de de aplicações para MBAs, para mestrados, há 3 anos que cai. Por quê? Porque hoje, tomar a decisão de fazer um mestrado, que é um curso que dura 2 anos, intenso, onde você basicamente tem que se afastar parcialmente ou integralmente do seu trabalho, é uma decisão difícil pra caramba. E aí começa a surgir uma demanda cada vez maior por cursos rápidos, nanocertificações que vão muito profundamente naquilo que você precisa para aquele momento, para hoje, que não necessariamente é o que você vai precisar para daqui 4 meses. Então, tem até um termo no mercado americano hoje que está sendo muito usado, que é o nowism. Existe o futurism, que é o futurismo, e o nowism, que é como se fosse o agoraísmo. Assim, é o agoraísmo. É para agora, é para esse instante, é para esse momento. E da Startse também nasceu, da Startse, do Vale do Silício nasceu também hoje o amor da minha vida, que é a Antonella, e enfim, é o que me dá motivação para trabalhar e fazer o que eu faço. Bem, deixa eu colocar aqui alguns pontos e aí depois vamos fazer disso aqui uma conversa em relação a... Isso aqui é o meu Instagram, quem quiser pode ficar à vontade para me seguir nas redes sociais também. O primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês que eu acho que é fundamental no que diz respeito à liderança. Quando a gente pega a natureza dos negócios que nos últimos anos caíram, vamos assim dizer, nas graças da população, claramente a gente observa, pega esses negócios que eu mencionei antes, claramente a gente observa que essa turma, esses negócios, eles nascem com um pé naquilo que pode e outro, não naquilo que não pode, mas naquilo que ninguém disse que não pode. Com um pé naquilo que dá e com outro pé naquilo que ninguém disse que não dá ainda. Né? Você pega Uber, pode ou não pode? Airbnb, dá ou não dá? Spotify, fere os direitos dos músicos ou não fere? Netflix, fere os direitos de distribuição de conteúdo pela internet ou não fere? Tesla, fere as regras de venda de carros sem concessionária ou não fere? É sempre naquela linha tênue entre o que todo mundo sabe que pode e aquilo que ninguém disse que não dá. Então, posto isso, para líderes, para lideranças nos dias de hoje, fica muito claro que as grandes oportunidades, aquelas que transformam, as transformacionais, elas nascem não no senso comum de uma indústria, mas cada vez mais elas nascem nas fronteiras, nas bordas, nos limites do senso comum. Não no senso comum, mas nos limites. E a única maneira de eu conseguir navegar por esses limites e transitar por essas bordas é eu me permitindo, enquanto líder, e permitindo a minha equipe se questionar um pouco mais, interrogar um pouco mais, desobedecer um pouco mais a normalidade das coisas. Então, claramente eu trabalho na indústria da educação hoje. Startse é uma empresa de educação. Assim, para a gente está muito claro que o futuro da educação não vai nascer no senso comum da nossa indústria, que existe há 150 anos praticamente da mesma forma. Assim como a disrupção que aconteceu no setor de comunicações, no setor de hospedagens, no setor
de entretenimento nasceu muito distante. Olha a Netflix o que fez com Hollywood, de uma forma muito diferente. Olha o que o Spotify e a iTunes fizeram com a record industry, com a indústria da música. Então, claramente que as grandes oportunidades elas estão nascendo cada vez mais de conexões incomuns, que no passado eram incomuns, mas que hoje começam a se fazer cada vez mais necessárias para que os negócios tenham longevidade. Então, o primeiro ponto é assim, esse questionamento enquanto líderes e a motivação do nosso time de criar questionadores no sentido de buscar soluções que saiam um pouco dessa normalidade das coisas é cada vez mais fundamental. Assim, até porque boa parte dos regulamentos das normas que regem os mercados, eles foram escritos há muito tempo atrás, quando a sociedade não se beneficiava das vantagens que a gente tem hoje. E aí, naturalmente, quando a gente olha os recursos cada vez mais disponíveis, as ferramentas cada vez mais incríveis, acessíveis ao nosso redor, e a gente tenta encaixar em algo que foi escrito há 30, 40 anos, é naturalmente que existe espaço para fazer melhor, mais rápido, mais barato, entregando uma experiência superior para a sociedade. E aí já passa a palavra, e aí, enfim, o que essa turma está fazendo, essas empresas que hoje estão liderando os seus segmentos, estão buscando justamente questionar isso e construir soluções nesse gap entre o que todo mundo sabe que dá e o que ninguém disse que não dá. E encontra uma forma de entregar aquilo que entrega. Por favor. Oi? Você não consegue falar pelo microfone? Primeiro, bom dia. Eu queria a sua opinião, Maurício, até em relação ao mercado financeiro, porque é um mercado que, em relação à China, o Brasil ele é super atrasado ainda, porém, é um mercado com muitas regulamentações, regulações, muita rigidez, e você veio do mercado financeiro que foi XP. E hoje, eu acredito que as criptomoedas, com esse mercado disruptivo, eles estão fazendo exatamente o que Netflix, Spotify, Waze, enfim. Então, eu queria sua opinião em relação a isso, até porque você está hoje no Vale do Silício, né? Onde a inovação, a tecnologia, e lá acredito também que o mercado cripto, ele está até mais avançado que no Brasil também. O seu nome, por gentileza? Daniele, desculpa. Daniele, você já respondeu, já falou e já argumentou. Assim, não só no mercado financeiro, não só nas indústrias que mencionei aqui, mas isso acontece em todas as indústrias. Eu sou conselheiro de uma empresa do agro, que é uma parceria da Claro com a John Deere, agronegócio, muita coisa nova acontecendo. Também tem uma posição numa empresa de energia, muita coisa nova no setor de energia com a descentralização, enfim, muita disrupção vai acontecer nos próximos anos. E o mercado financeiro é um exemplo clássico, porque as criptomoedas nasceram justamente dentro de um espaço que não havia regulamentação. Ou seja, ninguém disse que não podia. E aí nasce uma ferramenta chamada criptomoedas que começa a servir a sociedade de inúmeras formas. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês acham que as pessoas que estão por trás dessas empresas, que estão hoje reinventando o mundo, são indivíduos certinhos, que passaram uma vida inteira simplesmente obedecendo a tudo que lhes foi solicitado? A gente não pode afirmar, porque a gente não conhece as pessoas, mas é plausível a gente imaginar que essa turma está constantemente questionando algum aspecto da sociedade e tentando encontrar formas diferentes de resolver os problemas que nós enfrentamos. Então, primeiro ponto, pegando aqui, estou me comunicando com líderes, futuros líderes, assim, essa capacidade da gente se permitir questionar o mercado, a indústria que a gente faz parte e promover mudanças, ela é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que assim, uma das tarefas mais difíceis que existe no dia a dia, no mercado atualmente, para profissionais e para empresas é conquistar uma fatia da atenção das pessoas. Seja um médico que quer mais pacientes, seja um professor que quer mais alunos, uma universidade que quer mais alunos, seja uma varejista que quer mais clientes. Assim,
conquistar uma fatia da atenção das pessoas hoje é uma tarefa, uma das mais árduas que existem para qualquer líder, para qualquer empresa, para qualquer profissional. Eu sou um fã da simplicidade. Para mim, as coisas simples da vida refletem a vida como ela é. Pega a experiência de qualquer um de nós aqui navegando nos stories do Instagram. Olha o nosso dedão aqui, ó. Pá, pá, pá. Assim, a gente muitas vezes não dá um segundo de chance para alguém para consumir o conteúdo daquela empresa ou pessoa. E é um pouco assim que a gente se relaciona com marcas e profissionais hoje. A gente, assim, se não agregou, eu rapidamente descarto, e se agregou... Em geral, a gente tende a dar mais chance a alguém quando a gente respeita, quando a gente enxerga aquele profissional, aquela empresa com uma certa autoridade, quando a gente enxerga aquela empresa ou profissional com uma certa referência. Né? Porque quando eu estou passando aqui, eu enxergo o conteúdo de uma empresa que eu respeito ou de alguém que eu respeito, eu dou um pouco mais de chance. Eu dou 2 ou 3 segundos a mais. E se não agregou, eu passo. Se agregou, eu vou consumindo mais conteúdo. Então, o ponto é, por que eu estou falando isso? Porque, em geral, se a gente pegar as marcas, as empresas que a gente admira, ou os profissionais que a gente admira, os líderes que a gente admira, muito provavelmente a gente admira, eles conquistaram a nossa admiração, não porque eles fazem 20, 30 coisas mais ou menos, mas porque eles fazem poucas coisas de forma surreal. Isso foi um ponto que me chamou muita atenção nos negócios do Vale quando eu cheguei lá, porque essas empresas que eu mencionei, que nasceram no Vale do Silício, elas, em geral, elas fazem poucas coisas de maneira extraordinária. Você pega o que é um Netflix. Netflix é um serviço extraordinário. Assim, ele se aproxima muito do 10 em pouquíssimas coisas. Então, o ponto é, enquanto liderança, eu tenho que saber que conquistar uma fatia da atenção das pessoas hoje é uma tarefa árdua, que as pessoas tendem a dar mais atenção a marcas e profissionais que elas respeitam, e para eu conquistar o respeito das pessoas, não é sendo mais ou menos em 1000 coisas que eu conquisto, mas eu sendo surreal em poucas. Então, esse é um segundo aspecto que eu gostaria de mencionar aqui, como trabalharmos cada vez mais a reputação de cada indivíduo que existe na nossa organização. Assim como existe um departamento de marketing com pessoas e profissionais incríveis que trabalham a construção do branding de uma empresa, para aquela marca ser melhor percebida, para que o mercado olhe para aquela logo, enxergue confiança. Assim como tem um departamento de marketing que trabalha noite e dia, um time inteiro para isso, o departamento de RH tem que trabalhar cada vez mais a construção da reputação de cada simples indivíduo que existe numa organização, para que esses profissionais sejam cada vez mais respeitados no mercado, com autoridade. A gente vive, assim, people connect to people, pessoas que se conectam com pessoas. A conexão entre pessoas ela é muito mais forte do que a conexão entre empresas. Em geral, a gente passa a respeitar muito mais uma organização quando a gente conhece as pessoas que fazem parte dela. Então, como eu, enquanto líder, estimulo e motivo que cada indivíduo da minha empresa seja alguém respeitado no mercado pelo que ele faz. E, sinceramente, não existe mais hoje essa de estimular as pessoas a serem discretas, né? O mundo não é mais esse. Eu estava num evento presencial da Startse agora no início do ano, antes do início da segunda onda, a gente voltou a fazer alguns eventos presenciais, a gente já voltou agora de novo, mas... E aí quando a gente estava falando sobre isso, teve um profissional do setor financeiro que estava presente, ele levantou a mão e disse, poxa, Maurício, olha, me veio um filme aqui. Há 3 anos atrás, a empresa que eu trabalho, um dos grandes bancos do Brasil, mandou um comunicado para todos os funcionários falando sobre prudência no uso do LinkedIn. Estamos notando movimentação atípica no acesso ao LinkedIn. Prudência. Esse foi o recado do comunicado. E ele disse, dezembro de 2020, mesma empresa, e-mail para todos os funcionários, curso gratuito de como se portar no LinkedIn. Esse é o mundo que a gente vive. Cada pessoa com o celular nas mãos conectada à internet hoje é uma mídia que consegue impactar, influenciar decisões de compra de outras pessoas. Então, melhor do que eu estimular as pessoas a serem discretas, porque isso não cola mais, como é que eu faço as pessoas aprenderem a trabalhar nesse mundo de hoje? Estimular as pessoas a isso. Então, por que eu estou comentando essa história, essa trajetória toda?
Se a gente pegar o índice do primeiro trimestre de desemprego no Brasil, segundo o IBGE, está nas alturas, né? É o maior índice desde o início da série histórica, medida que começou em 2012. Apesar disso, olha que loucura, segundo a Work Trend Index, que é uma pesquisa da Microsoft que é feita todo ano, foi divulgada agora em março, com 30 mil pessoas em 31 países, inclusive o Brasil, 40% das pessoas relataram desejo de trocar de emprego pós-pandemia. 40% das pessoas empregadas desejam fazer uma transição de carreira assim que a pandemia passar. Então, olha, apesar de todo o desemprego que a gente vive, apesar de todo o medo de perder o emprego, apesar de todo esse caos que a gente está vivendo por conta da pandemia, quem está empregado, tem muita gente que quer trocar de emprego. E segundo a Intera, que é uma startup de recrutamento digital, que foi divulgado no Valor Econômico esse dado agora, no início do ano, remuneração está longe de ser o principal motivo. Remuneração é o sexto ou sétimo motivo. Antes aparece falta de desafio, falta de oportunidade de crescimento, falta de valorização, de reconhecimento. E a Forbes divulgou agora também um artigo que mostra que, historicamente, crises são um momento onde que estimula as pessoas a refletirem sobre as suas carreiras. Será que o que eu estou fazendo se conecta com o que eu acredito, com as minhas crenças, com os meus valores? Será que a empresa onde eu estou se comunica com tudo aquilo que eu acredito ser verdade? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso e ver, primeiro, eu tenho que me tornar autoridade em alguma coisa. Para me tornar autoridade, eu tenho que ser muito bom em poucas coisas, tem que ser surreal, não dá. Foi-se o tempo que eu poderia fazer a diferença entregando um produto e serviço mais ou menos, acabou. Eu tenho que ser muito bom naquilo que eu faço. E a gente está vivendo uma era onde muita gente quer trocar de emprego e remuneração não é o principal motivo, mesmo com todo esse caos que a gente está vivendo, isso naturalmente faz com que empresas tenham que rever a forma como elas fazem atração e gestão de talentos. Porque os anseios, as exigências que as pessoas possuem, os funcionários, que a massa trabalhadora começa cada vez mais a evoluir. Então, segundo ponto, falamos aqui de desobedecer, falamos aqui sobre a questão de ser autoridade e um pouquinho sobre recrutamento. E o terceiro e último ponto, para a gente fazer aqui a conversa, a única forma para a gente conseguir se tornar referência enquanto organização, se tornar autoridade, se tornar respeitado, respeitada, para a gente fazer diferença, para a gente ser surreal naquilo que a gente realiza, para a gente entregar uma super experiência para o nosso consumidor, não tem jeito. Educação. Busca por conhecimento. Eu diria que a educação é o único antídoto capaz de combater os efeitos das atuais transformações. Que efeitos, Maurício? Tudo se torna cada vez mais rápido, o prazo de validade das competências hoje é cada vez menor. A Deloitte Insights divulgou recentemente que a meia-vida de uma competência hoje é de 5 anos. Então, o que a gente aprende em 2021 e 2026 perde metade do seu valor no mercado. E aí eu, enquanto empresa, tenho que estimular o meu time cada vez mais a buscar conhecimento, porque ele se torna obsoleto nesse período. Então, educação. Só que o ponto é, no mundo de hoje, onde a educação ela foi parar de forma praticamente limitada nas mãos de cada cidadão desse mundo conectado à internet, não tem mais por que esperar o curso perfeito para se tornar um profissional melhor. Não, eu vou esperar aquele curso daqui 8 meses que vai acontecer. Meu amigo, enquanto você espera 8 meses, o teu concorrente está se tornando melhor agora. Eu falo isso porque desde 2017 eu tenho o hábito de estudar 1 hora por dia, entre o acordar e o café da manhã. Eu acordo umas 6h45, 15 para 7, até umas 15 para as 8, eu estudo. Estudou o quê, Maurício? Assuntos que naquele momento são importantes para a minha profissão. Como? Computador ou celular, Google, que é o livro mais atual dos nossos tempos, e dali eu tenho uma porta aberta para o infinito. E desde 2017 até hoje não fiquei sem nenhuma resposta para algo que eu precisava. É incrível como com 10 minutos de pesquisa na internet, um pouquinho de paciência, a gente pode ser exposto a conteúdos dos mais densos e profundos que existem sobre o tema que eu procuro. De professores de Harvard, de Oxford, de Yale, de prêmios Nobel. Está lá. Então, claro que as instituições acadêmicas, as escolas, tudo isso ajuda e tem seu papel, mas o ponto é se dispor a ser um autodidata, um mestre, uma mestre em aprender por conta própria hoje te garante uma vantagem competitiva enorme. E você, enquanto líder, empresa, estimular isso nas suas equipes, estimular isso nos seus funcionários, nos seus trabalhadores. Imagina você ter uma empresa com 50 pessoas, com 50 autodidatas que vão atrás de conhecimento sem precisar de ninguém. Então, educação é o terceiro
terceiro item. E para fechar, 11h52. E para fechar, assim, se fala muito de tecnologia, e eu moro numa região onde Vale do Silício é sinônimo de tecnologia, mas assim, me surpreende, o Vale do Silício ele é muito online para fora e muito offline para dentro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para quem não conhece o Vale, acha que é online. Então, todo mundo lá, o pessoal nem se fala. Mas, quando eu cheguei lá em 2015, eu fui exposto a uma sociedade que vive o offline, o relacionamento é a base daquela região. As relações pessoais, a famosa expressão lá no Sul, se diz no fio do bigode. Assim, o fio do bigode lá existe de uma maneira, assim, são essas malhas de relacionamentos e relações entre as pessoas que faz aquela região ser o que é. Um dos fatores que faz ela ser o que é. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente está escutando inúmeros nomes de inovações tecnológicas surgindo, inteligência artificial, robótica, realidade virtual, impressora 3D, e assim, e tudo isso vai acontecer, já está acontecendo e vai cada vez mais fazer parte das nossas vidas. Os movimentos tecnológicos, eles se mostram historicamente imparáveis. Se a gente pegar desde a Revolução Industrial, os últimos 200 anos, todas as tendências tecnológicas que surgiram viraram realidade e não vai ser diferente agora. Porém, a próxima grande onda de inovação que nós iremos viver, se já não estamos vivendo, na minha visão, chama-se inovação de gente, a inovação de pessoas, a inovação de indivíduos. A nossa capacidade de olhar esse mundo em transformação e como é que eu posso usar cada vez mais esses elementos que estão ao meu redor, cada vez mais abundantes, acessíveis, disponíveis, para potencializar o que eu faço, meu emprego, minha profissão, minha empresa, minha organização e, consequentemente, a sociedade onde eu estou inserido. Inovação de gente. As pessoas se surpreendem quando a gente nos programas que a gente faz na Startse lá no Vale, a gente já levou mais de 7 mil brasileiros e brasileiras desde 2015 para cá. E no primeiro dia eu sempre falo para as pessoas, tem lá uma cerimônia que a gente faz de welcome, sejam bem-vindos, que a gente pede para cada um falar qual a tua expectativa em relação ao programa. E a maioria fala, caramba, eu estou no Vale do Silício, Maurício, a gente vai ver carro, vai ser motorista, vai ver drone nos ares, vai ver robôs nas calçadas. E tudo isso existe, faz parte da experiência. Mas na sexta-feira, quando eu encerro o programa e eu retomo o questionamento, e aí, o que você leva para o Brasil do que você aprendeu aqui? Maurício, não é a tecnologia que faz esse lugar. Não é a tecnologia que faz esse lugar ser esse pulmão de inovação que produz inovações em série há 6, 7 décadas. São as pessoas. É o perfil inquieto, desobediente das pessoas que estão aqui. É isso que faz esse lugar. A tecnologia é um meio que faz esse lugar, são as pessoas. Eu digo, o Vale do Silício é uma grande troublemaker's land, uma terra de causadores de problema. Quem está lá, no bom sentido, busca causar um problema, né, para impactar positivamente a sociedade. Então, por mais tecnológico que seja o mundo que a gente possa viver daqui para frente, o que faz a diferença são as pessoas. Então, desobediência, autoridade, educação e pessoas, 4 palavrinhas para pontuar aqui essa conversa e me coloco à disposição aqui para a gente fazer disso um diálogo a partir de agora. Gente, assim como o Maurício, tem caras legais pra caramba no Conselho de Inovação. Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe muitos conteúdos exclusivos.